No exercício 2, em cada parte determine todos os valores de P com os quais a integral é imprópria. Então, no item A temos a integral de 0 até 1 sobre x na P dx. Então, essa integral será imprópria por causa do zero no denominador aqui, desde que o P seja positivo. Se P for negativo, ou zero, se P for zero, a integral não é imprópria, porque se reduz a uma constante. Se P for negativo, aquela potência sobe lá para o numerador, e aí eu não tenho mais a divisão por zero. Então, só para P positivo a integral é imprópria. No item B, a integral de 1 até 2, função 1 sobre x menos P dx. Então, toda vez que o denominador for zero, ou seja, se o x for igual a P, eu vou ter um problema aí. Então, a integral passa a ser imprópria se o P estiver dentro do intervalo de integração, que é de 1 até 2. Então, a integral é imprópria se o P for 1, ou qualquer o 2, ou qualquer número entre 1 e 2. Aí, nesse caso, a integral é imprópria. No item C, eu tenho integral de 0 até 1 de n a menos px. Integral de 0 até 1 na função n a menos p vezes x. A função é exponencial, ela é contínua em toda a reta real, especialmente no intervalo que vai de 0 até 1. Essa função ela é contínua, então integrando tem uma integral própria no caso. Essa integral é sempre uma integral própria para todos os valores de P. Então, essa integral nunca é imprópria. No exercício 4, temos a integral imprópria da função x sobre 1 mais x quadrado dx. Vamos achar uma antiderivada dela primeiro, através de uma mudança de variável, u igual a 1 mais x quadrado. Dessa forma, du é 2x dx, e assim x dx, que é o termo que aparece aqui, é 1 meio vezes du. Então, na variável u, a integral fica 1 meio vezes du sobre u. Então, isso é 1 meio vezes a integral de 1 sobre u du. E essa é 1 meio vezes o logaritmo do módulo de u mais constante de integração. Então, isso fica 1 meio de 1 mais x quadrado. Eu não preciso do módulo, já que 1 mais x quadrado é sempre positivo. Então, a integral imprópria, se convergir, temos então nossa integral que vai de menos 1 até mais infinito de x sobre 1 mais x2 dx. É, por definição, então, o limite da integral de menos 1 até b, esse limite quando b tende a mais infinito. A função x sobre 1 mais x2 dx. Agora, esse é o limite quando b tende a mais infinito. Essa integral de menos 1 até b é uma integral própria, né? Então, nós já temos a antiderivada, então podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Temos ali 1 meio do logaritmo de 1 mais x quadrado de menos 1 até b. Então, eu faço x igual a b. Então, eu tenho 1 meio logaritmo de 1 mais b quadrado. Depois eu faço x igual a menos 1. Então, 1 meio logaritmo de 1 mais menos 1 quadrado. E subtraio. Isso aqui dá o logaritmo de 2. Então, eu tenho o limite quando b vai infinito. Então, 1 meio do logaritmo de 1 mais b quadrado menos o logaritmo de 2, a constante. Só que quando b tende a mais infinito, a única função aqui é o logaritmo de 1 mais b quadrado, que tende a mais infinito também. Então, esse limite é mais infinito. Portanto, a integral de menos 1 até infinito de até mais infinito de x sobre 1 mais x2 dx, ela é divergente, então ela diverge.
No exercício 6, temos a integral imprópria de 0 até mais infinito da função x n menos x2 dx. Então, vamos calcular primeiro uma antiderivada dessa função. Vamos fazer a mudança de variável u igual a menos x quadrado. Assim, du é menos 2x, que é a derivada de menos x quadrado, vezes dx. E o termo x dx, que é o que aparece aqui, né? X dx é simplesmente menos 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral fica menos 1 meio vezes e na menos x2, mas menos x2 é u, então é na u, du. Então, isso é menos 1 meio vezes a integral de e na u du, essa é trivial, né? Menos 1 meio e na u mais uma constante de integração. Voltando para a variável x, então fica menos 1 meio e na menos x2 mais c. Portanto, a integral de 0 até b de x e na menos x2 dx, ela fica pelo teorema fundamental do cálculo, menos 1 meio e na menos x2 de 0 até b. Vou trocar a ordem de integração e eliminar o sinal de menos. Então eu fico com mais 1 meio de e na menos x2 de b até 0. Então se x é 0, eu tenho e na 0 menos 1 meio e na menos b2. Isso então é 1 meio que multiplica 1 menos e na menos b quadrado. Então, a integral de 0 até mais infinito de x e na menos x2 dx, ela é, por definição, limite se existir limite de b para b tendendo a mais infinito da integral de 0 até b de x e na menos x2 dx. Essa integral acabamos de calcular, está aqui o valor dela, né, dependendo de b. Então, fica 1 meio 1 menos e na menos b quadrado. Então, isso multiplica 1 meio, 1 menos e na menos b quadrado tende a zero quando b tende a mais infinito, evidentemente. Então, isso aqui tudo dá 1 meio. A integral é convergente e ela vale 1 meio. No exercício 8, temos a integral imprópria de 2 até mais infinito da função 1 sobre x vezes a raiz do logaritmo de x. Vamos primeiro para a antiderivada, então a integral é indefinida. Vamos fazer a mudança de variável u igual ao logaritmo de x. Assim, du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x vezes dx, é o termo justamente que aparece aqui, dx sobre dx. Isso é du. Então, na variável u, a integral é bem simples. A integral fica 1 sobre a raiz do logaritmo de x, que é a raiz de u, vezes du. Então, para integrar, eu facilmente multiplico e divido por 2. Então, o que está dentro aí do integrando é 1 sobre 2 raiz de u, que é a derivada da raiz de u. Então, essa integral fica simplesmente 2 vezes raiz de u mais a constante de integração. Então, u é o logaritmo de x, então fica 2 raiz 2 raiz quadrada do logaritmo de x mais a constante c. Então, a integral de 2 a b de 1 sobre x raiz do logaritmo de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa é uma integral própria, então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, tem uma antiderivada que acabamos de calcular, 2 vezes a raiz quadrada do logaritmo de 2 até b. Então, isso fica igual a 2 vezes a raiz quadrada do logaritmo de b, menos 2 vezes a raiz quadrada do logaritmo de 2. Então, a integral
se existir, vai ser o limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 2 até b, de 1 sobre x raiz do logaritmo dx. Nessa que nós acabamos de calcular, daqui depende de b, então o limite de 2 vezes a raiz do logaritmo de b menos a raiz do logaritmo de 2, quando b tende a mais infinito. Então nós temos aqui um termo que é constante, e esse termo que depende de b tende a mais infinito, né? O logaritmo de b tende a mais infinito quando b tende a mais infinito, e a raiz quadrada também vai tender então a mais infinito. Conclusão, o limite a mais infinito, então a integral é divergente. A integral de 1 sobre x raiz do logaritmo dx, ela diverge. No exercício 10 temos a integral imprópria de menos infinito até 3 da função 1 sobre x² mais 9 dx. Essa é a função, eu posso escrever como 1 sobre x² mais 3² dx. Então a antiderivada dessa função é 1/3 vezes o arco tangente de x sobre 3 mais uma constante de integração. Então, a nossa integral imprópria, eu vou primeiro integrar de b até 3, de 1 sobre x2 mais 9 dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a antiderivada está ali 1/3 vezes o arco tangente de x sobre 3. Isso vai de b até 3. Então, isso fica 1/3 vezes o arco tangente de 3 sobre 3, menos 1/3 vezes o arco tangente de b sobre 3. O arco tangente de 3 sobre 3, o arco tangente de 1 é π sobre 4. Então, isso então me dá 1/3 vezes π sobre 4 menos o arco tangente de b sobre 3. Então a nossa integral imprópria, a integral de menos infinito até 3, de 1 sobre x² mais 9 dx, então ela é o limite quando b tende a menos infinito, se existir esse limite, então da integral de b até 3, de 1 sobre x2 mais 9 dx. Mas essa integral, uma integral própria, já foi calculada assim. Acabamos de calculá-la. Ela vale 1/3 vezes π sobre 4 menos o arco tangente de b sobre 3. Quando b tende a menos infinito, né, vamos lembrar que a função arco tangente, ela se comporta assim no gráfico, né, com essas assíntotas horizontais em menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, quando x tende a menos infinito, né, quando b, no caso b, tende a menos infinito, o que acontece com a função arco tangente? A arco tangente se aproxima cada vez mais de menos π sobre 2. Então, temos que o limite, quando b tende a menos infinito, de 1/3 vezes π sobre 4 menos π sobre 2. Então, esse limite já foi calculado. Então, esse limite é
menos π sobre 2, né? E isso é simplesmente π sobre 4, né? Então a integral é convergente e o valor dela é π sobre 4. No exercício 12 temos a integral imprópria de menos infinito até zero da função e na x sobre 3 menos 2 e na x dx. Então vamos primeiro calcular a antiderivada, integral imprópria, dessa função. Vamos fazer a mudança de variável u igual a 3 menos 2 e na x. Assim, du é a derivada de 3 menos 2 e na x, que é menos 2 e na x, vezes dx. Então, o termo e na x dx, que aparece justamente aqui no numerador, né, é menos 1/2 vezes du. Então, na variável u, essa integral é menos 1/2 vezes du sobre 3 menos 2 e na x, e isso eu chamei de u. Então, essa integral fica menos 1/2 vezes integral de 1 sobre u, e esse é o logaritmo do módulo de u, mais uma constante arbitrária. Então, tem menos 1/2 logaritmo do módulo de 3 menos 2 e na x, já que u é 3 menos 2 e na x. Então, a integral de b até 0 de e na x sobre 3 menos 2 e na x dx, essa eu vou precisar porque eu estou examinando a existência da convergência da integral imprópria de menos infinito até zero. Então eu preciso da integral própria de b até zero e depois fazer o limite para b tendendo a menos infinito. A integral própria, que é fácil porque eu tenho antiderivada daqui, menos 1/2 logaritmo módulo de 3 menos 2 na x de b até zero. Então eu vou eliminar o sinal de menos e trocar a ordem de integração. Então agora eu tenho 1/2 do logaritmo de 3 menos 2e elevado a b menos 1/2 logaritmo de 3 menos 2e elevado a zero. Isso aqui elevado a zero é 1, então tem 3 menos 2 que dá 1. Então isso aqui é o logaritmo de 1 e o logaritmo de 1 é zero, né? Então o limite é simplesmente igual a esse, a integral própria é simplesmente igual a 1/2 vezes o logaritmo de módulo de 3 menos 2 e na b. Então a integral imprópria de menos infinito até zero de e na x sobre 3 menos 2 e na x dx, ela será o limite, se existir, quando b tende a menos infinito, da integral própria de b até zero da função e na x sobre 3 menos 2 e na x dx. Essa integral nós acabamos de calcular. Esse aqui está o valor dela. Então vamos fazer o limite quando b tende a menos infinito da expressão 1/2 vezes logaritmo de módulo de 3 menos 2 e na b. Então, isso eu posso afirmar que se o limite de e na b existir, deve ser zero, né? Certamente é zero, porque a função e na b está aqui, aqui o eixo do b, aqui eixo y, então a curva e na b. Quando b tende a menos infinito, né? Estou indo nessa direção, a função está cada vez mais próxima do eixo, então está tendendo a zero, então eu posso afirmar que o limite de e na b, quando b tende a menos infinito, é zero. Então esse limite é 1/2 do logaritmo do módulo de 3 menos o limite de e na b
quando b tende a menos infinito. Então esse limite acabamos de ver que é zero, então posso concluir que a nossa integral é convergente e ela vale 1/2 vezes o logaritmo de 3, já que esse limite aqui é zero. No exercício 14 temos a integral imprópria de menos até mais infinito da função x sobre a raiz de x² mais 2 dx. Vamos primeiro calcular a integral imprópria. Então, uma antiderivada dessa função. Vamos fazer a mudança de variável igual a x² mais 2, então du igual a 2x vezes dx, portanto, o termo x vezes dx, que aparece aqui no numerador, ele pode ser expresso como 1/2 vezes du. Então, a integral aqui na variável u, ela é 1/2 vezes du sobre a raiz quadrada de x2 mais 2, que é u. E essa eu escrevo como 1 sobre 2 raiz de u du. 1 sobre 2 raiz de u é precisamente a derivada de u, portanto, essa antiderivada é a precisamente raiz quadrada de u mais qualquer constante. Como u é x2 mais 2, então temos a antiderivada é x2 mais 2 mais a constante de integração. Então, estamos examinando a integral imprópria de menos até mais infinito, então de x sobre a raiz de x2 mais 2. Essa integral, se convergir, ela será igual à integral de menos infinito até zero de x sobre a raiz de x2 mais 2, mais a integral de zero até mais infinito de x sobre a raiz de x2 mais 2 dx. Vamos examinar a integral de 0 até b de x sobre raiz de x2 mais 2, a integral própria, para depois tentar fazer o limite para b tendendo a mais infinito. Primeiro, então, vamos teorema fundamental do cálculo, já que eu tenho aqui a antiderivada foi calculada, né? Raiz de x2 mais 2, então entre 0 e b, isso então fica a raiz quadrada de b quadrado mais 2 menos a raiz quadrada de 2. Então o limite, quando b tende a mais infinito, dessa expressão da integral de 0 até b de x sobre raiz de x2 mais 2 dx, esse é o limite, então, quando b tende a mais infinito, dessa expressão aqui, que depende de b, né? Raiz quadrada de b quadrado mais 2, menos a constante raiz de 2. Só que quando b tende a mais infinito, então, a raiz b quadrado vai tender a infinito, b quadrado mais 2 tende a infinito, e a raiz quadrada de b quadrado mais 2 também tende a infinito, não importando ali o desconto da constante raiz de 2, então esse limite é mais infinito. Portanto, essa integral aqui não converge, a integral de 0 até mais infinito de x raiz de x2 mais 2 dx diverge. Então, a integral de menos até mais infinito de x até de x sobre raiz de x2 mais 2 dx também diverge, porque ela convergeria se e somente se ambas essas integrais aqui convergissem, né? Mas não é o caso, já vimos que essa aqui já é divergente. Então, integral de menos até mais infinito de x sobre raiz de x2 mais 2 é divergente também. No exercício 16 temos a integral imprópria de menos até mais infinito da função e na menos t sobre 1 mais e na menos 2t dt. Então vamos obter primeiro essa integral imprópria, né?
E antes de mais nada, vamos enxergar o denominador, que é 1 mais n menos 2t, como 1 mais n menos t ao quadrado. Agora isso sugere a mudança de variável u igual a n menos t. Então du é a derivada de n menos t, que é menos n menos t vezes dt. O termo n menos t dt, que aparece lá no numerador, ele pode ser escrito então como menos 1 vezes du. Então na variável u, essa integral fica menos 1 vezes du sobre 1 mais n menos t, que é u, ao quadrado. Então isso simplesmente é menos 1 menos a integral de 1 mais o quadrado du, então que é menos o arco tangente de u mais uma constante de integração. U é n menos t, então isso ficou menos o arco tangente de n menos t mais a constante de integração. Então vamos observar agora a integral. Vamos calcular integrais próprias. A integral de 0 até b da nossa função, que é n menos t sobre 1 mais n menos 2t dt. Temos a antiderivada, essa é uma integral própria, a antiderivada está aqui, menos o arco tangente de n menos t de 0 até b. Vamos trocar a ordem de integração, eliminar o sinal de menos. Tem o arco tangente de n menos t de b até 0. Então substituo o t por 0, fica o arco tangente de n menos 0 menos o arco tangente de n menos b. Então, esse termo aqui é o arco tangente de 1, e o arco tangente de 1 é π sobre 4. Então, isso é π sobre 4 menos o arco tangente de n menos b. Então, a integral de 0 até mais infinito de n menos t sobre 1 mais 2, n menos 2, 1 mais, que não tem esse 2 ali, né? 1 mais n menos 2t dt, ela é o limite, quando b tende a mais infinito, de π sobre 4 menos o arco tangente de n menos b, né? Essa é a integral própria que tínhamos acabado de calcular. Então, fazendo b tendendo a mais infinito, esse termo vai tender aqui a 0, né? O arco tangente de 0, π sobre 4 menos o arco tangente de 0, já que n menos b tende a 0, mas o arco tangente de 0 é 0, então isso fica π sobre 4. Então a integral de 0 até mais infinito, ela converge. Vamos ver a integral de 0 até menos infinito. De menos infinito a 0. Então, para isso, vamos examinar a integral própria de b até 0 da nossa função n menos t, 1 mais n menos 2t. Para isso, essa integral aqui, eu preciso do teorema fundamental do cálculo, e a antiderivada está aqui, né? Menos o arco tangente de n menos t. A antiderivada aqui, então, é menos o arco tangente de n menos t. Então, vamos integrar de b até 0. Vamos eliminar o sinal de menos. Então, trocando a ordem, revertendo a ordem da integração. Então, vamos de 0 até b. Então, substituindo t por b, eu tenho um arco tangente de n menos b. Substituindo t por 0, eu tenho um arco tangente de e na menos 0, então fica e na 0, que é 1, e o arco tangente de 1 é π sobre 4.
Então, a integral própria de b até zero, ela vale arco tangente de e na menos b menos a constante π sobre 4. Então, a integral imprópria de menos infinito até zero de e na menos t sobre 1 mais e na menos 2t, essa integral imprópria, se ela convergir, ela deve ser o limite quando b tende a menos infinito da integral própria de b até zero de e na menos t sobre 1 mais e na menos 2t. Essa integral própria nós acabamos de calcular. Aqui está o valor dela. Então eu tenho o limite quando b tende a menos infinito do arco tangente de e na menos b menos π sobre 4. A função, quando b tende a menos infinito, o expoente ali, que é menos b, vai tender a mais infinito. Logo, a exponencial vai tender a mais infinito. Então, o argumento do arco tangente tende a mais infinito. O arco tangente é uma função assim, com assíntotas horizontais em menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, esse é o arco tangente de x. Então, o limite do arco tangente de x quando x tende a mais infinito é π sobre 2. Então, quando o argumento do arco tangente tende a mais infinito, que é o caso aí do e na menos b, quando b tende a menos infinito, então esse limite é π sobre 2. Este limite então é π sobre 2 menos π sobre 4, que dá π sobre 4. Portanto, a nossa integral imprópria de menos infinito até zero converge, ela vale π sobre 4. Assim, a integral imprópria de menos até mais infinito de e na menos t sobre 1 mais e na menos 2t dt, ela é a soma das duas integrais, a integral de menos infinito a zero de e na menos t sobre 1 mais e na menos t dt, mais a integral de zero até mais infinito daí da mesma função. Ambas as integrais impróprias aqui são convergentes, foram calculadas, elas são iguais a π sobre 4, portanto a nossa integral converge e ela vale π sobre 2. No exercício 18 temos a integral imprópria de 0 a 8, 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz cúbica de x, então essa função deixa de ser contínua no x igual a 0, né? Por causa do zero no denominador. Então a impropriedade da integral ela vem justamente daí. Então primeiro vamos à antiderivada, vamos escrever a função 1 sobre raiz cúbica como x na menos 1/3, já que raiz cúbica é x na 1/3, então fica x na menos 1/3, e então a antiderivada é a regra da potência x na menos 1/3 mais 1, que é x na 2/3 sobre 2/3, que é a mesma coisa que multiplicar por 3/2. Temos ainda uma constante de integração. Então, a integral de b a 8 da função 1 sobre raiz cúbica de x dx pelo teorema fundamental do cálculo, já que essa é uma integral própria, a função é contínua no intervalo onde b é positivo, né? Então, eu suponho b positivo, calculo a integral própria de b até 8 da função sobre raiz cúbica de x, antiderivada até aqui, 3/2 x na 2/3. Então isso dá 3/2 vezes 8 na 2/3 menos 3/2 b na 2/3. 8 na 1/3 é 2,
que é a raiz cúbica de 8, 2 ao quadrado 4, vezes 3, 12 sobre 2, 6. Então, essa integral é 6 menos 3 meios vezes b na 2 terços. Então, a integral imprópria agora de 0 até 8, de 1 sobre a raiz cúbica de x dx. Então, se existir é o limite quando b tende a 0 pela direita da integral de b até 8 da função 1 sobre a raiz cúbica de x. Essa integral nós acabamos de calcular, então temos aí o limite quando b tende a 0, 6 menos 3 meios b na 2 terços, e isso fica então 6 menos 3 meios vezes 0 na 2 terços, e isso aqui tudo é 0. Resposta final, então, é 6. A integral converge, o valor dela é 6. No exercício 20, temos a integral imprópria de 0 até 4 da função 1 sobre raiz de 4 menos x. A impropriedade da integral vem justamente do ponto x igual a 4, onde a função deixa de ser contínua, ali, por causa do zero no denominador. Né? Então, antes de examinar a integral imprópria, vamos calcular a integral indefinida dessa função. Vamos fazer a mudança de variável u igual a 4 menos x. Assim, du igual a menos dx. E a integral logo dx igual a menos du. Então, a integral na variável u é 1 sobre a raiz de u vezes menos 1 du. Então, isso é menos 1 vezes a integral de 1 sobre a raiz de u du. Eu posso dividir por 2 e multiplicar por 2. Já multiplico por 2 já fora da integral, não altera em nada. A diferença é que agora dentro da integral, então integrando eu tenho 1 sobre 2 raiz de u, e essa função é a derivada da raiz de u. Consequentemente, a antiderivada da derivada é a própria função, ou seja, menos 2 raiz de u mais uma constante arbitrária c. U é 4 menos x, então essa integral fica a integral de 4 do menos 2 raiz quadrada de 4 menos x mais a constante c. Então agora temos que examinar a integral imprópria de 0 até 4, então o problema está justamente no x igual a 4, então vou calcular a integral própria de 0 até b, e depois fazer b tender a 4. Então vou supor que b é menor do que 4, e neste caso a integral é uma integral própria, né? Integral de 1 sobre 4 menos 1 sobre raiz de 4 menos x dx. Posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, estaria a antiderivada que eu vou usar, menos 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos x, isso vai de 0 até b. Então vou eliminar o sinal de menos, trocando a ordem de integração. Vamos integrar de b até 0. Então, quando x igual a 0, temos a raiz de 4, que é 2, vezes 2, 4, menos 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos b. Então, a integral imprópria de 0 até 4, de 1 sobre a raiz de 4 menos x dx, se existir, deve ser o limite quando b tende a 4 pela esquerda, por valores menores do que 4, da integral própria de 0 até b, da mesma função, né, sobre a raiz de 4 menos x dx. Mas essa integral própria nós acabamos de calcular, está aqui. Então eu tenho o limite quando b tende a 4 pela esquerda, da expressão 4 menos 2 sobre raiz de 4 menos b. Isso então dá 4 menos 2, raiz quadrada de 4 menos 4. Todo esse termo ali dá 0, né?
Então a resposta final, o valor da integral. A integral converge, a integral imprópria de 0 até 4, ela converge e ela é igual a 4. No exercício 22 temos a integral imprópria de menos 3 até 1 da função x sobre a raiz de 9 menos x quadrado de x. Ela é uma integral imprópria por causa da descontinuidade da função em x igual a menos 3, né? Tem um zero no denominador, então por isso ela tem que ser tratada assim, como um limite de uma integral própria, que vai de b até 1, função x sobre raiz de 9 menos x2 dx, e eu vou tender a fazer b tender a menos 3 pela direita, né? Aqui está o menos 3, o b vai se aproximar então de menos 3 pela direita. Então, para poder tentar calcular esse limite, temos que calcular a integral imprópria, né? O b então vai ser maior que menos 3. Então aqui é uma integral própria. Para o cálculo dessa integral, vou usar o teorema fundamental do cálculo, eu preciso de uma antiderivada da função. Então, para a antiderivada, eu faço a mudança de variável u igual a 9 menos x quadrado, então du igual a menos 2x dx, logo x dx é menos 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral x dx é menos 1 meio vezes du, dividido pela raiz de u. Então isso fica menos a integral de 1 sobre 2 raiz de u du. Eu escrevi assim, não coloquei a constante 1 meio lá para fora, porque dentro da integral, ali um integrando é justamente a derivada. Essa função aqui, né, ela é igual à derivada da raiz de u. Então, a antiderivada da derivada é a própria função, no caso a raiz de u. Então, isso aqui é menos raiz de u mais uma constante de integração. U é igual a 9 menos x quadrado. Então, menos 9, raiz de 9 menos x quadrado, mais c. Então, agora para a integral própria, a integral de b até 1, vamos supor que b é maior que menos 3, e vamos integrar de b até 1 a nossa função x sobre raiz de 9 menos x quadrado. Então, como b é maior que menos 3, então essa é uma integral própria, eu resolvo usando o teorema fundamental do cálculo. Então está ali a antiderivada, menos 9, menos raiz de 9 menos x2 de b até 1. Eu vou trocar a ordem de integração e eliminar o sinal de menos. Fica raiz quadrada de 9 menos x2, que vai de 1 até b. Então isso dá a raiz de 9 menos b quadrado, menos a raiz de 9 menos 1 quadrado, isso então a raiz de 9 menos b2, menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então, integral imprópria de menos 3 até 1 de x sobre raiz de 9 menos x2, já havíamos observado então que isso deve ser o limite quando b tende a menos 3 pela direita da integral própria, que vai de b até 1, aí da nossa função. Essa integral foi calculada aqui em cima, então nós temos aí o limite quando b tende a menos 3 pela direita da raiz quadrada de 9 menos b2 menos 2 raiz de 2. E fazendo b tender a menos 3 pela direita, ficamos com raiz de 9 menos 3 quadrado, isso dá 9. Então dá 0, né, esse termo aqui. E a resposta final é que a integral converge
o valor dela é menos 2 raiz de 2. No exercício 24 temos a integral de 0 a π sobre 4 da função secante ao quadrado de x sobre 1 menos a tangente de x. Essa integral é uma integral imprópria, justamente porque a função deixa de ser contínua em x igual a π sobre 4 no limite superior da integral. Então, se existir, essa integral deve ser o limite quando b tende a π sobre 4 pela esquerda da integral de 0 até b da secante ao quadrado sobre 1 menos a tangente de x dx. Eu vou admitir que b, então, seja menor que π sobre 4. Então, de 0 a π sobre 4, de 0 a b, né, essa integral não tem nenhuma descontinuidade, então é uma integral própria. Vamos calcular essa integral própria. Primeiro, então, a integral indefinida. Vamos buscar uma antiderivada da função secante ao quadrado sobre 1 menos a tangente de x. Para isso, vamos fazer a mudança de variável. U igual a 1 menos a tangente de x. Então, du derivada de 1 menos tangente é menos a secante ao quadrado de x vezes dx. Portanto, o termo secante ao quadrado vezes dx, que aparece no numerador, é menos 1 vezes du. Então, essa integral na variável u é menos 1 sobre 1 menos tangente, eu chamei de u, du. Então, isso é menos a integral de 1 sobre u, que é o logaritmo do módulo de u, mais a constante de integração c. Então, isso dá menos a integral, menos o logaritmo do módulo de 1 menos a tangente de x, mais uma constante de integração. Então, vamos agora ao cálculo da integral própria. Integral de 0 até b, então da secante ao quadrado de 1 menos a tangente de x dx, onde b é menor que π sobre 4. Então, isso pelo teorema fundamental do cálculo, está de antiderivada, acabamos de calcular logaritmo do módulo de 1 menos a tangente de x, isso vai de 0 até b. Vamos trocar a ordem de integração para eliminar o sinal de menos. Então, ao invés de 0 até b, vamos de b até 0. Substituindo x por 0, eu vou ter o logaritmo do módulo de 1 menos a tangente de 0, né? Tangente de 0. Então, eu vou ter logaritmo módulo de 1 menos a tangente de 0 menos o logaritmo do módulo 1 menos a tangente de b. Tangente de 0 é 0, então eu fico com o logaritmo de 1. E o logaritmo de 1 é 0, né? Então esse termo fica simplesmente menos o logaritmo de 1 menos a tangente de b. Então vamos calcular. Vamos fazer o limite para b tendendo a π sobre 4 pela esquerda de menos o logaritmo de 1 sobre 1 menos a tangente de b. Quando b tende a π sobre 4, tangente de b vai tender a 1, então note que o limite da tangente de b quando b tende a π sobre 4 pela esquerda se limite a 1 aqui, então eu vou ter 1 menos 1, né? Um logaritmo de 0 que tende a menos infinito. Como eu tenho um menos na frente disso tudo, então vai ser menos menos infinito, que é mais infinito. Então, esse limite é mais infinito e a integral é divergente. Portanto, a integral de 0 a π sobre 4 da secante ao quadrado de x dx sobre 1 menos a tangente de x é divergente.